Oi gente, tudo bem? Eu sou a Agnes do Gancho Trapilho e hoje eu vou ensinar pra você essa bolsa aqui bem bonita. Ela tem um tamanho médio, tem uma lateral bem bacana, uma bolsa super elegante, com a trama simples, mas que dá super pra trabalhar acessórios e cores tendência aí do momento. Vou falar pra vocês o material que eu utilizei e passo a passo completo no decorrer do vídeo, então assista até o final para aprender a fazer essa bolsa completinha. Para fazer essa bolsa eu vou usar esse fio aqui, rabo de gato, da Virgínia, lá do ateliê da Lola. Olha que cor linda, é um terracota, maravilhoso. Com um rolo de fio dá para você fazer pelo menos 2 bolsas, tá? Então é um fio que rende muito. Na descrição do vídeo tem o link para você entrar em contato com ela. Ela trabalha com diversas cores e outros tipos de fios também. Escolhi essa alça de argola aqui, bem artesanal, ela é bem bonita. Acho que combina bem com terracota, vai dar um contraste bem bonito. Uma alça tiracolo, essa aqui é de corrente, grafite. E aí, eu vou usar a agulha de 3 milímetros. Se você tiver dúvida na hora de escolher a agulha para esse fio, se você ainda não tem muita prática, você pode começar usando a agulha 4 ou 5, tá? E aí você vê, se seu ponto estiver muito apertado, você usa uma agulha maior, se tiver muito larguinho, você usa uma agulha menor. Tesoura e isqueiro para fazer acabamento e agulha de tapeceiro se você tiver. Essa bolsa, ela tem uma trama simples, ela é feita em ponto baixo, tá? Então, a gente faz um retângulo bem grandão, todo em ponto baixo, e as laterais, que é o que vai dar o formato na nossa bolsa. Então, é uma peça relativamente fácil de fazer. Você só precisa ter o capricho de fazer os pontos bem fechadinhos, a lateral bem retinha, e é isso que eu vou ensinar pra você, tá? Falando em medidas, porque eu não sei se você vai usar o mesmo fio e a mesma agulha que eu vou usar aqui, mas a gente vai começar fazendo um retângulo de 23 centímetros de largura, mais ou menos, tá? É só pra você ter uma ideia da proporção que essa bolsa vai ter. Então, 23 de largura e de comprimento, 54 centímetros aproximadamente. Essa é a peça base para montar a nossa bolsa. Então, eu vou te mostrar como eu começo a minha corrente, como eu preencho e os toques aí que eu vou te dar para deixar essa peça bem fechadinha e bem retinha, tá? Então, vou começar aqui com o meu fio. Para eu chegar nessa largura, eu aqui com o meu fio e a minha agulha vou fazer 24 pontos. Porém, aqui agora no vídeo eu vou fazer só uma amostra, mas a minha peça tem 24 pontos, tá? Vou fazer a amostra para não ficar um vídeo muito longo. Então, eu começo fazendo as minhas correntes. Lembra sempre de deixar essa corrente mais larguinha, tá? Não faça sua corrente muito apertada. Quando você chegar no número certinho de correntes, você vai fazer mais uma, vai voltar preenchendo essa corrente com ponto baixo, só que você vai pegar aqui na alcinha que fica em cima da corrente. E aí, você vai entrar na segunda corrente que está fora da agulha. Então, a gente tem a primeira, a segunda, aqui o fiozinho que fica em cima da corrente, tá vendo? Coloca a agulha, puxa o fio e faz um ponto baixo. Esse já é o primeiro ponto baixo da sua corrente. E aí, você segue preenchendo, sempre pegando no fiozinho de cima. O último ponto dessa corrente, não deixa muito frouxo também, porque se você deixar ele muito alto, vou dar um exemplo aqui. Se você deixar ele bem alto, ele vai fazer um buraco depois, na hora que você voltar preenchendo, e a sua peça nos lados, na lateral, não vai ficar retinha. Então, toma cuidado para deixar esse ponto bem bonitinho, bem fechadinho, tá? Então, essa é a primeira carreira. Então, lembrando que é uma amostra,
como se eu tivesse aqui meus 24 pontos. Para subir de carreira, eu sempre faço uma corrente. Sempre. Toda vez que eu vou mudar de carreira, uma peça retangular, exceto para vestuário, tá? Eu faço a correntinha para subir. Viro o meu trabalho e já vou colocar um ponto baixo aqui no primeiro pontinho. E aí, eu vou preencher a minha carreira com um ponto baixo. Qual que é o segredo para você deixar a sua peça bem fechadinha? Quando você puxar o ponto aqui, ó, solta ele, dá altura nele, e aí sim você vai fechar, tá bom? Porque se você fizer ele apertadinho aqui, enforcadinho, ó, olha aqui, já ficou um buraco, tá vendo? Então, deixa o seu ponto folgadinho, dá altura pra ele, e aqui você fecha mais justinho, ok? Então, é isso, vai seguir preenchendo a sua carreira com a quantidade aí de pontos para chegar na medida da sua peça. Terminou a carreira, você vai fazer a correntinha de subida, sempre, tá bom? Porque assim sua peça vai subir retinha. E aí, para você chegar nos 54 centímetros, a minha peça aqui eu fiz 56 carreiras. Então, você conta aí suas carreiras para saber direitinho, para ver mais ou menos quanto vai dar de altura a sua bolsa. Porque lembrando que essa peça vai ser dobrada ao meio, a gente vai colocar a lateral, então a bolsa vai ficar aí com mais ou menos, ó, é como se a bolsa pronta ficasse mais ou menos com uns 24 centímetros, tá? Mas vamos lá, terminando a sua bolsa, você vai arrematar o fio da última carreira. E por que eu falei para você começar a corrente pegando na alcinha de cima? Porque se você olhar aqui agora, você vai ver que o início tá com a corrente completa e o final também. Então, a gente fica com uma peça perfeita, fica igual tanto no início quanto no final, tá? Então, é por isso que toda peça minha, eu começo a corrente pegando na alcinha de cima. Finalizando essa parte, agora a gente vai pra lateral, pras laterais, né? Que são duas, a gente tem que fazer duas laterais iguais pra montar a nossa peça. Aqui é só você arrematar os fiozinhos. A minha tá com marcador, mas depois eu vou explicar o porquê e aonde colocar, tá bom? Lembrando que você tem que fazer número par de carreiras, porque depois a gente vai precisar dividir essas carreiras aqui para colocar a lateral. Então, esse é o único detalhe. Faça número par de carreiras. Agora, a gente vai fazer as laterais da nossa peça, tá? Aqui eu tenho uma pronta, mas vou te mostrar o passo a passo completinho. Ela é praticamente um triângulo, só que com a ponta retinha, tá? Então, a gente precisa fazer duas iguais. Mas eu quero te explicar como você vai saber a quantidade de carreiras da sua lateral, independente da quantidade de carreiras que você fizer na sua peça. Por isso que eu falei para você fazer número par. Por quê? Como que você vai calcular a quantidade de carreiras e pontos da sua peça, da lateral? Você vai dividir a sua base aqui da bolsa ao meio, tá? E normalmente a largura de uma lateral, ela, para ficar com o tamanho ideal, assim, um tamanho padrão, vai, que é o mais utilizado mais ou menos, de 5 a 6 pontos de largura aqui, que dá mais ou menos, gosto de mostrar em medidas, porque eu sei que tem gente que segue apenas medidas, mais ou menos 6 centímetros de largura. Então, é uma lateral média, tá bom? Não é uma bolsa muito grande. Então, você vai dividir a sua base ao meio e você vai ter um número aí de carreiras, correto? Aí, você vai achar o meio dela. Achou o meio da sua peça? Aqui na minha, por exemplo, eu tenho 28 carreiras de cada lado. Então, eu vou separar aqui, ó, nessa base onde está a parte que dobra a minha peça, eu vou pegar 6 carreiras, que são os meus 6 pontos de largura, tá? Então, o que dá a largura da nossa lateral são as carreiras, o número de carreiras,
que é o mesmo número de pontos da nossa lateral. Então, eu separo aqui 6 carreiras, e o que resta de carreiras aqui é a quantidade de carreiras que eu vou ter na minha lateral. No caso da minha peça, se a minha lateral vai ter 6 pontos ou 6 carreiras de base, dos lados eu vou ter 25 pontos cada lateral, óbvio, né? Porque os dois lados são iguais. Então, você conseguiu entender o cálculo? Por isso que eu te falei para fazer número par, tá? Então, você faz número par de carreiras na sua base aqui da bolsa, a peça principal. Separa um número par de carreiras para fazer a base da sua lateral. Então, lembrando que aqui eu separei 6 carreiras, que são os 6 pontos iniciais. E o restante vai dar a altura da sua lateral, porque a lateral tem que pegar a peça inteira, tá? Então, tem que ser o mesmo número de carreiras. Deu para entender? Tô te explicando assim para que você não fique presa à minha receita e não tenha que fazer o mesmo número de carreiras, porque de repente você tá usando um outro fio, uma outra agulha. Se você quiser fazer no fio de malha, o número de carreiras e pontos vai ser totalmente diferente, tá bom? Então, é isso. A gente vai fazer 2 peças iguais, vamos trabalhar diminuições para essa lateral ficar nesse formato aqui. A minha lateral tem 6 pontos, então já fiz aqui a corrente, os primeiros 6 pontos, que é o mesmo início da nossa peça principal da bolsa, tá? Então, a mesma técnica, fiz igualzinho. E aí, mais uma explicação sobre a lateral agora. A minha tem 25 carreiras. Eu dividi as diminuições da seguinte forma: a cada 6 carreiras, eu fiz uma diminuição no início da primeira carreira. Como que ficou? Vou te explicar direitinho, porque eu não quero que fique dúvida, eu quero que você consiga fazer a sua lateral independente do tamanho da sua bolsa. Ficou da seguinte forma, eu vou até deixar escrito aqui na tela, caso você queira fazer a mesma quantidade da minha. Da primeira até a 6ª carreira, eu fiz 6 pontos. Da 7ª até a 12ª, eu fiz 5 pontos, ou seja, uma diminuição na 7ª carreira, segui sem diminuição, tá? Na 13ª até a 18ª, eu fiz uma diminuição só na 13ª e caiu para 4 pontos. Depois, na 19ª até a 24ª, eu diminuí uma vez só para dar 3 pontinhos, segui fazendo de 3 em 3. E aí, ó, presta atenção que eu cheguei na 24ª. A 25ª, eu fiz um ponto e uma diminuição, porque eu não queria que minha base ficasse com um ponto só. Eu queria que ficasse 2. A minha base não, desculpa, a minha lateral. Eu queria que ela ficasse retinha aqui, tá? Então, só a última carreira eu fiz uma diminuição, um ponto e uma diminuição, ficando com 2 pontos. Então, onde eu quero chegar com isso? Você vai fazer a sua lateral, aí se você fizer um número diferente do meu, tenta dividir a quantidade total de carreiras suas aí, mais ou menos que você consiga fazer diminuições a cada 6 ou 5 carreiras. E aí, lá no final, você divide para ficar com 2 pontos no final. Então, se você tiver que fazer nas 2 últimas ou só na última, você tem que bater o olho na sua lateral e ver que ela tá ficando triangular de uma forma proporcional, tá? E aqui em cima vai ficar retinho, então vai ficar uma lateral perfeita, tá bom? Batendo o olho assim, não dá pra saber exatamente onde começam as diminuições, e é esse efeito que eu quero, tá? Então, é isso que eu quero que você entenda, ok? Então, espero que não fique nenhuma dúvida. Continuando aqui, então, eu comecei com 6 pontos, e aí eu vou fazer da primeira até a 6ª carreira, meus 6 pontos. Mesma coisa da base da bolsa, tá?
Correntinha para subir, vai preenchendo bonitinho aí a sua lateral. Quando chegar a diminuição, eu vou te mostrar para não ficar nenhuma dúvida. Aí tá, fiz minhas 6 carreiras com 6 pontos e agora que eu vou começar a diminuição. Então, como eu falei, da 7ª carreira até a 12ª, eu tenho que ter 5 pontos. Então, eu vou fazer uma diminuição no primeiro ponto aqui da 7ª carreira, ó. Então, pra quem nunca fez diminuição, você vai colocar a agulha no primeiro ponto, não vai fechar, vai colocar no segundo e vai fechar tudo junto. Então, eu tenho uma diminuição e mais 4 pontos, formando os 5 pontos da carreira. Então, quando eu tiver que fazer diminuição na lateral, vai ser só na primeira carreira. Depois, a gente vai seguir só repetindo aqui a quantidade de pontos. Então, eu vou até a 12ª fazendo apenas 5 pontos. Seguindo a sequência, a 13ª carreira tem uma diminuição também. Então, é uma diminuição mais 3 pontos, ficando 4 pontos na carreira. E aí, eu sigo fazendo carreiras de 4 pontos até a 18ª carreira. Já quase finalizando, a 19ª também tem uma diminuição. E mais 2 pontos, ficando com 3. E aí, eu vou até a 24ª carreira, fazendo 3 pontos em cada carreira. Então, a lateral vai ser assim, e a última carreira eu vou fazer uma diminuição para ficar com 2 pontos. Não tem segredo, você vê que é simples, é só tomar cuidado para fazer uma lateral bem bonitinha também, assim como a peça principal da bolsa, para os pontos ficarem fechadinhos e as diminuições também ficarem certinhas. Então, aqui, como eu falei, a última carreira, que é a 25ª aqui na minha peça, eu vou deixar com 2 pontos, então eu só vou pôr uma diminuição no início e mais um pontinho. E aí, a minha lateral está finalizada igualzinha à primeira. Terminando aqui, a gente corta o fio. Solta esse ponto aqui e faz o arremate desses fiozinhos que ficam soltos, tá? Antes de costurar a lateral da peça, a gente tem alguns detalhes pra fazer aqui. Se você não quiser fazer essa parte aqui com a carreira em ponto baixíssimo, fique à vontade pra pular pra parte da costura da lateral, tá? Mas antes de montar a peça, eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo de um lado e do outro lado. Então, se você quiser fazer, você vai fazer da seguinte forma: deixa sobrar um pedacinho de fio, vem aqui no primeiro ponto da sua bolsa, engata o ponto e já vai para o próximo e faz uma carreira de ponto baixíssimo. Mas é totalmente opcional, tá? É só pra dar um detalhe aqui na boca dessa bolsa.
Terminou, solta o fio, deixa um pedacinho. Solta esse ponto e já faz o acabamento. Uma dica que eu sempre dou, pra quem assiste meus vídeos aqui sabe, toda vez que você for fazer uma peça assim, que você tiver que fazer em partes, já vai fazendo o acabamento, porque quando você terminar a última parte da sua peça, sua bolsa vai estar praticamente pronta. Claro que se você preferir fazer depois, você já tem esse costume, tudo bem, mas eu sempre indico fazer os acabamentos antes, porque fica pronto, não sei, eu tenho a impressão de que fica pronto mais rápido. Bom, faz uma carreira de ponto baixíssimo de um lado e do outro lado faz a mesma coisa e faz os arremates dos fios. Depois de fazer o detalhe aqui do ponto baixíssimo, o próximo passo é colocar a alça de argola, porque eu acho que fica mais fácil colocar assim com a bolsa ainda aberta do que depois de pronto, tá? Mas é o que eu acho. Se você quiser fazer antes, você pode ficar à vontade. Aqui não tem muita regra, você vai centralizar a sua alça aí, deixando mais ou menos duas carreiras de espaço aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos, tá? E aí, como que eu vou fazer? Eu vou pegar 2 pontos aqui, ó, e vou passar 3 vezes o fio, com a ajuda da agulha de tapeceiro. E aqui do lado, vou fazer a mesma coisa. Então, a única coisa que eu posso te falar é pra você fazer a olho, mas de um jeito que fique proporcional, tá? Então, cuidado pra não pôr uma costura aqui e outra aqui. As 2 costuras na mesma direção e aqui também a divisão das sobras de pontos na lateral da alça, que fiquem iguais, tá? E aí, aqui a gente vem num ponto aleatório, deixa sobrar um pouco de fio para o acabamento. Já venho aqui por cima, ó, e já achei outro ponto. Então, agora eu vou passar 3 vezes no mesmo ponto, tanto no de baixo, saio no mesmo lugar, quanto no de cima, eu entro no mesmo lugar. 3 vezes eu acho que é o suficiente, porque essa alça não é muito pesada e essa bolsa também não é muito grande. Mas se você estiver fazendo uma bolsa maior, você pode passar mais vezes, ou se o seu fio for muito fino, você pode passar mais vezes. E aí, aqui é só você ajeitar o fio pra ficar bonitinho. Tá vendo? Fica bonitinho o seu fio. Mas aí, qual que é o segredinho pra ficar bem acabada essa peça? A gente vem aqui por dentro da bolsa. Eu vou dar um nozinho, tá? Bem apertadinho. Então, deixa os seus fios bem apertadinhos e aí depois você dá o nó pra esses fios que você passou não ficarem frouxos. Então, o ideal é que você deixa bem apertadinho e dá um nó. Deu um nó, agora você vai trabalhar os fios separados. Você vai esconder para um lado, vai deixar bem bonitinho. Totalmente separados, tá? Passa por dentro dos pontos, esquenta a pontinha aqui e faz o acabamento. E o outro também, passa por dentro de outros pontos e faz o acabamento. Ó, então, já terminei a primeira só pra te mostrar. Tá vendo? Fiz o acabamento aqui por dentro. Por que que eu faço assim? Porque se a gente só der um nó e eu já cortar os fiozinhos aqui, esse nozinho pode, com o tempo que a gente vai usando a bolsa, ou sua cliente vai usando a bolsa, esse nozinho pode vir aqui pra frente. Então, o ideal é que você prenda os fios separados pra esse nozinho não andar, tá? E aí, vai fazer igual do outro lado e do outro lado da bolsa também, vai fazer a mesma coisa. Então, você vai colocar as 2 alças da mesma forma. Então, agora sim, a gente vai pra parte da lateral, ó. Então, você confere aí se a sua bolsa ficou com as alças bem centralizadas, iguais, do mesmo lado. Faz com calma, tá bom? Depois de finalizar essa parte, aí a gente vai para as laterais. O que que eu fiz aqui? Peguei 2 marcadores e achei as minhas 6 carreiras aqui do centro da minha bolsa
e vou prender nos meus 6 pontos aqui da lateral. Por quê? Porque isso vai facilitar na hora de costurar a lateral, principalmente para você que não tá acostumada, e achar aonde você tem que costurar depois, tá? Então, se você tiver insegura, você usa o marcador, que vai facilitar na hora de costurar, porque daí a gente começa aqui bonitinho, chegando aqui vai dar certinho a quantidade de carreiras e a quantidade de pontos, e aí é só continuar do outro lado. A lateral, você pode costurar fazendo uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto baixíssimo, fica aí a sua escolha, tá? Você pode costurar também só com a agulha de tapeceiro, você que escolhe, tá bom? Então, aqui eu vou costurar a minha lateral, vou fazer ponto baixíssimo, porque eu gosto mais. E o ponto baixíssimo eu vou fazer passando na frente da bolsa. Então, aqui é só colocar um ponto da bolsa, pegar um ponto da lateral e fazer o baixíssimo. Ó, cheguei na parte dos marcadores pra te mostrar. Então, eu vou tirar aqui só pra não atrapalhar a visão. Vai dar certinho o ponto que estava o marcador da minha bolsa e o ponto que estava o marcador na minha lateral, tá vendo? Você colocando o marcador, fica mais difícil de você se perder. Principalmente se você ainda tem insegurança na hora de costurar uma peça que não tem os pontos certinhos, né? Porque, na verdade, a gente tá colocando o ponto na lateral e não dentro de um outro ponto. Então, algumas pessoas sentem mais dificuldade. Então, aqui é só seguir. Aí, de novo, o próximo ponto vai dar certinho onde tá o marcador. Certinho. E segue fazendo a carreira de ponto baixíssimo até chegar lá do outro lado. Aí, eu terminei a costura toda da lateral, tá vendo? Aqui ficou a carreira de ponto baixíssimo na frente da minha peça. A lateral ficou assim. Se você quiser saber como eu finalizo essa costura aqui, eu pego uma sobra de fio, aí eu venho e passo por dentro do primeiro ponto que eu fiz, do último que eu fiz e dou umas 2 voltinhas pra ficar bem fechadinho, ó. Aí, eu passo o fio por dentro aqui das voltinhas mesmo que eu dei. E escondo esse fio lá dentro e faço o acabamento, tá? Então, dessa forma, o que eu acho que fica mais bonitinho, fica melhor acabado. Mas faça do jeito que você já estiver acostumada aí. Bom, a outra lateral você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar a sua peça, vai começar fazendo ponto baixíssimo para que as laterais fiquem iguais. Então, eu terminei aqui as minhas 2 laterais. Vou mostrar a bolsa no ângulo melhor. O fechamento, eu não pus botão aqui, mas você pode colocar botão de imã, você pode pôr zíper, aí fica a seu critério, tá? Já apliquei a minha alça de corrente aqui na lateral, ó, ela já vem com uma argolinha pra colocar, então eu já coloquei a minha. É uma bolsa simples e fácil de fazer, então o importante é que você aprenda esse modelo aqui e se jogue nas tendências aí. Espero que você goste. Um beijo e até o próximo vídeo.